Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 36º, se eu não me engano, o último programa do ano de 2016. Eu esperava poder fazer um balanço político do que aconteceu neste tumultuado ano que está indo embora. Mas eu cheguei à conclusão de que não é possível fazer isso porque o ano de 2016, do ponto de vista político, não acabou. Houve o impeachment e não houve a consequência natural, vamos chamar assim, entre aspas, do impeachment, né? É, o impeachment não era uma vingança contra Dilma. O impeachment era um movimento de renovação da política que só aconteceu por causa das ruas e não por causa do parlamento, embora ele tenha sido aprovado no parlamento, e não por causa do STF, embora o STF tenha legitimado a decisão do parlamento constitucionalmente, não é? Temer foi assumiu, não é, sem ter sido eleito como presidente, sim como vice, e isso retira grande parte da legitimidade das urnas. E ele assumiu também sem ter sido ungido pelas ruas, ninguém queria seguir a liderança de Temer, não é? Ele foi o único remédio constitucional que havia à mão. E por isso ele assumiu o governo, né? Ele e sua base parlamentar, que, como sabemos, é a mesma base, tirando alguns poucos gatos pingados da oposição, é exatamente a mesma base que sustentou o governo do PT. Pois bem, Temer tinha como desafio a transição pós-PT que, considerando tudo que o PT fez, era uma transição democrática, não é? Era preciso redemocratizar o país depois do assalto, do verdadeiro assalto ao Estado que foi praticado por Lula e pelo PT. Nos anos finais, via Dilma Rousseff, não é? Uma mulher complicada, não é? Que só foi colocada nessa posição porque é a que menos oferecia risco a Lula, né? Já que Lula matou todos aqueles que podiam lhe fazer sombra, né? E, bom, o resto da história todo mundo conhece. Né? Mas por que o ano não acabou do ponto de vista político e por que a transição não se completou? E, ao que tudo indica, não é? Pelos indícios que nós temos nesses 7 primeiros meses de governo, Temer, tudo indica que também não vai ocorrer nos 18 meses úteis que faltam para Temer encerrar o seu mandato. 18 meses, porque a partir de junho de 2018 ninguém governa mais nada, é a campanha eleitoral de 2018, que ninguém sabe também como será. Não é? Então, por que, que não se completou essa transição? Porque a pauta das ruas era muito clara, não é? Se nós formos olhar as fotografias das grandes manifestações de 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto de 2015 e, finalmente, 13 de março de 2016, nós vamos ver que o que mais aparecia eram cartazes pedindo o impeachment de Dilma, a prisão de Lula e o fim do registro partidário do PT. Não é? É evidente que depois do que se descobriu, é impossível manter uma organização criminosa internacional na legalidade. Não é? O PT não é que ele seja um partido corrupto porque tem bandidos que praticam crimes comuns, corrupção, não é? Lavagem de dinheiro, peculato, é, em suma, todos aqueles que nós já conhecemos. Não é isso. Né? Isso todos os partidos têm, e, como eu sempre digo, o PT ainda deve ter em menor proporção do que outros partidos, não é? Bandidos comuns. Acontece que o PT, ele em si, é uma organização criminosa do ponto de vista da democracia. Então, ele comete crimes políticos, não é? Que são crimes para bolivarianizar o regime e enfrear o processo de democratização no país. E não há uma tipificação adequada para esse tipo de crime,
Porque a Constituição de 1988, feita logo após, né, o regime militar, ela não teria cabimento colocar crime político nessa Constituição. Por quê? Porque o crime político era uma arma da ditadura contra os seus opositores, não é? Então, como é que eu posso dizer que quem lutou contra a ditadura por meios ilegais cometeu um crime político? Não posso, porque aquela legalidade não era democrática, não era legitimamente democrática. Agora, uma vez instaurado o processo democrático, ou reinstaurado, não é? Aí é evidente que eu teria que tipificar uma série de crimes políticos, não é? Por exemplo, você colocar o país alinhado com ditaduras é um crime contra a democracia, é um crime político, não é? Você tentar usar o poder central do governo federal para aprovar medidas contra a liberdade de imprensa é um crime contra a democracia, é um crime político. Você montar um caixa 3 para financiar um Estado paralelo que tem como objetivo nunca mais sair do governo é um crime contra a democracia, é um crime político. Mas nenhum desses crimes foram assim classificados, foram assim tipificados na Constituição de 1988. É fácil de explicar, não é? Então, nós temos uma situação dificílima, porque parte dos crimes cometidos pela organização criminosa, não é? Internacional, nacional, como sabemos agora, que se apossou do governo brasileiro, não é? Grande parte dessa organização, ela cometeu, sob o comando de Lula e Dirceu, inumeráveis crimes políticos, não é? Pois bem, a organização continua funcionando, ela não foi desbaratada, não é? Ela não é um player válido da democracia. Ela não permite qualquer transição democrática que inviabilize a sua volta ao poder para continuar implementando o seu projeto, que é o projeto neopopulista. O projeto não foi derrotado inteiramente, não é? Enquanto a organização puder continuar existindo com uma imensa base no Estado, porque ela tem, não é? E uma imensa base, um imenso enraizamento na sociedade, nas universidades, nas ONGs, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos escritórios de advocacia, não é? Cheios de bandidos, não é? Que defendem o PT, não é? Em nome do direito de defesa, fazem qualquer coisa, como agora também se está apurando, não é? Inclusive lavagem de dinheiro, não é? Seguindo a linha do falecido Tomás Bastos, não é? Enquanto o PT continua com toda essa base, que é imensa, não é? Ele vai continuar existindo independentemente do que dizem as urnas. Assim como a máfia não precisa das urnas para continuar existindo, o PT, a rigor, também não precisa. Ele pode durar um século, não é? Se não for molestado, se não tiver um arcabouço jurídico apto a barrar o seu caminho, ele pode durar um século, não é? Sobretudo financiado por uma rede de contas fantasmas ou em nome de offshores, inclusive abertas por Marcelo Odebrecht, não é? Que não estão na delação. Tem 70 e tantas delações, mas em nenhuma delas aparece o mapa dessas contas, não é? Então, e nem vai aparecer, não é? Porque a delação da Odebrecht é uma operação de despistamento, não é? Para preservar o quê? Para preservar o coração, o core do esquema, não é? Que foi montado na última década no Brasil. Então, é um suicídio político imaginar que isso possa continuar assim e a democracia não será afetada. A democracia será afetada, não é?
Lula deve ser preso não porque alguém queira se vingar dele por alguma coisa. Não. É porque ele continua sendo chefe de uma organização criminosa que não foi desbaratada, que não é uma organização nem que atue só no território nacional. Não é? Ela atuou no mundo. Não é? Ela tem fontes de financiamento, ela tem proteções. Quem vocês acham que paga todos esses advogados, não é? Nessas defesas milionárias, não é? Advogados militantes, advogados que é, ameaçam juízes, né? Como os advogados de Lula, um dos quais o seu próprio compadre e comparsa. Há muitos e muitos anos comparsa nas mesmas ações criminosas. Então, é muito difícil enfrentar essa situação com essa ingenuidade que o sistema político e jurídico no Brasil demonstram. Não é? Eles estão atrás de pessoas que cometeram delitos e aí os processos se arrastam, mas não se trata disso. Não é? Se trata de defesa do regime democrático contra uma força de assalto que o tomou, embora por vias democráticas, que foram as vias eleitorais, mas usando todos os recursos para falsificar a democracia. Eu digo que está acontecendo com o Brasil o mesmo que acontecerá provavelmente com a Colômbia, se as Farc viram um partido político legal. Não é? Aquele conselho de Lula aos dirigentes das Farc, agora eles aceitaram. Não é? Por que vocês não abandonam a guerrilha e não disputam eleições? Ele não disse, por que vocês não desmontam a organização criminosa? O que ele falou foi abandonar a guerrilha e adotar a via eleitoral. E exatamente foi o que as Farc fizeram com a ajuda da ditadura cubana e de um tolo vaidoso, Juan Manuel Santos, que preside a Colômbia, que ganhou até um prêmio Nobel por um acordo de paz, que não tem a menor noção do que seja a paz. Não é? Paz não é a ausência do conflito violento. Não é? Paz é a ausência de guerra. Agora, essa guerra pode ser uma guerra feita através de armas e pode ser uma perversão da política em guerra, que é o que o PT fez no Brasil, continua fazendo mesmo fora do poder, e é o que as Farc, se virarem um partido político na Colômbia, farão. Né? Essa via neopopulista, embora ela esteja sofrendo revés, ela não está descartada, não está morta. O mundo, de certo modo, ele oferece um ambiente favorável à proliferação de populismos. Não é? Trump é uma espécie de populismo, o Brexit é uma espécie de populismo. Então, o populismo está vivo. Não é? A autocratização do regime de Erdogan na Turquia é uma espécie de populismo. Não é? O populismo está vivo. E o neopopulismo, que é uma forma latino-americana, a fórmula do lulopetismo, do chavismo, dos diversos bolivarianismos, também está vivo. Não é? Bom, a questão é como enfrentar esse problema. Não há como enfrentar esse problema se Lula sai candidato a presidencial e se refugia precocemente no palanque de 2018, não é? Criando um grande movimento para impedir a sua condenação, eventualmente a sua prisão, não é? Dando a entender ao mundo, tudo está encadeado para isso, né? Para dar a entender ao mundo que há uma grande perseguição das elites da direita contra Lula. Né? Então, isso independe do que está saindo na imprensa, na mídia, isso independe das descobertas que estão sendo feitas, né?
porque isso é uma questão de narrativas, é um confronto de narrativas. E é nesse confronto de narrativas que o PT trabalha. Então, nós não conseguimos dar curso à transição democrática. Talvez ela só possa ser feita dependendo do resultado eleitoral a partir de 2018. Mas tudo isso é muito incerto. Não é? Enquanto o PT continuar legalizado e legitimado para perverter a política, privatizar a esfera pública e continuar cometendo seus crimes, né, a democracia brasileira não conseguirá se recuperar desse golpe terrível, né, em doses homeopáticas que ela sofreu na última década. E nós não vamos conseguir nada como refundar a República, já que o próprio sistema político apodreceu. O que o PT fez foi algo muito inteligente, né? Ele se associou e se imbricou de tal maneira ao velho sistema político corrupto que mexer com ele é mexer com o sistema político corrupto. Ele se associou, não é? Então, criou uma esfera de cumplicidade. Não é? Essa delação, mega delação do Odebrecht, agora é exatamente para isso, para dizer: olha, se mexer, vai cair todo mundo, vai ruir o sistema político, vai ser o fim da República, não é? É assim, exatamente assim, que o PT imaginou que podia escapar da lei, não é? Se subtrair a qualquer norma do Estado democrático de direito, porque ele percebeu a fraqueza da dominação das verdadeiras elites no Brasil, se transformou numa nova elite e se associou intimamente aos seus métodos, inovando, porém, não mais praticando a corrupção para manter caciquias locais, para se dar bem na vida, não é? Isso que faz um Sérgio Cabral, um Cunha, um Renan, não. Ele usou a corrupção como método, não é? Para fazer aquilo que o saudoso já poeta Ferreira Goulart chamava de a revolução pela corrupção. Ele usou a corrupção como método para ter um rio constante, um fluxo constante de financiamento de um sistema que tinha como objetivo reduzir as liberdades. Né? É essa a questão. E diante dessa questão, não há uma resposta adequada das instituições. As instituições estão funcionando. E isso pode ser ruim, se elas funcionam sem perceber o que está em jogo. Né? Os tribunais não percebem o que está em jogo. Vez ou outra, algum ministro tem um lampejo, né? Como teve Abu Aires Brito durante o julgamento do Mensalão, e diz: não, mas isso é um esquema terrível, mas isso é episódico. Não é? A grande parte dos membros dos tribunais superiores estão lá, feitos as minudências, as picuinhas legalistas, né? E não estão vendo o quadro maior. E como o velho sistema político apodreceu mesmo, né? Não será ele que vai consertar tudo isso. Né? Aliás, é impossível eliminar a corrupção da política. Né? E reduzir ela a patamares, vamos dizer assim, toleráveis por sociedades desenvolvidas, né? É uma tarefa que também não pode ser feita pelo sistema político que apodreceu. Então, não é daí que se pode esperar. Da onde é que se pode esperar alguma coisa capaz de mudar a situação? Das ruas. Se não fossem as ruas, e quando eu falo as ruas, eu estou falando da sociedade, das mídias sociais, das redes, não é? Se não fossem as ruas, o velho sistema político não teria permitido a remoção do PT do governo. Eles só permitiram porque era impossível, diante daquela tremenda pressão nas maiores manifestações políticas da história que nós já tivemos, não é?
diante daquela imensa pressão, não conseguiu armar uma saída. Mas se deixasse pelo velho sistema político, ou pela oposição formal, tipo a oposição do PSDB e do DEM, aí não teria ocorrido nada disso, nem o impeachment, porque eles eram contra, não é? E nem nada, não é? Nem a continuidade da Operação Lava Jato. Não é? Então, a única esperança é aquela que pode ainda sair das ruas. E como nós dissemos no início dessas reflexões, ainda em abril de 2016, se as ruas não continuarem falando, não há nenhuma saída que seja favorável à democracia. Então, vamos aguardar 2018, que na verdade, 2017, depois de 2018, né? Para ver como é que tudo isso se encaminha. Um grande abraço, feliz ano novo.